Bom dia, queridos alunos do terceiro ano, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai começar mais uma videoaula sobre tendências contemporâneas, esse assunto que é um dos assuntos mais pedidos no vestibular, principalmente no SSA 3, tá? Mas no Enem também cai muito essa questão das tendências de vários estilos artísticos contemporâneos. Só perde em quantidade para as vanguardas europeias, tá? Que a gente já viu. Depois a gente faz um aulão sobre tudo isso, tá certo? E hoje a tendência que a gente vai ver é o minimalismo, né? Que ficou muito em voga durante o período e hoje ainda temos adeptos, tá? Então a gente vai falar sobre ele. E é interessante vocês anotarem, tem pouca coisa, não é muita coisa não, tá certo? Então vamos começar. Bom, o minimalismo, os minimalistas, né, os artistas e as pessoas que são adeptas do minimalismo, elas primavam pelo mínimo, já diz o nome, tá, de recursos e elementos utilitários, reduzindo todos os seus aspectos ao nível essencial. Isso em tudo, a quantidade de cores, quantidade de formas, se vai ser uma obra figurativa, então como uma obra figurativa, né, que você está representando alguma figura reconhecível, e uma obra realista requer muitos detalhes, então você vai retirando esse máximo de detalhes possível e acaba indo para o abstrato. Então, obviamente, a gente tem uma obra abstrata, simples, tá? Não simplista, né? Não é uma obra assim de qualquer maneira, é apenas uma obra com o mínimo de coisas, de elementos possível. Então, eu tenho poucas cores, geralmente se usa muitas cores primárias, como a gente viu no abstracionismo geométrico, mas o que não é o caso aqui, né, tá? Influenciou bastante o campo das artes visuais, mas também da arquitetura. Existe arquitetura minimalista, o design minimalista, a música minimalista, né, que utiliza poucos recursos também, poucos instrumentos, poucas notas, a programação visual, o desenho industrial do século XX. Então, foi uma tendência muito grande no século XX, final do século XX, início do século XIX, meados do século XX até o final, e início agora do século XXI. É uma tendência grande, você vai ver, assim, às vezes, casas modernas, né, que você vê que seguem um estilo minimalista, até a Kardashian foi criticada, porque parece que a casa minimalista dela, apesar de que não é minimalista na filosofia, é apenas no design, e a gente vai ver a diferença, a casa minimalista dela parece que não tem ninguém morando dentro, que nem parece ter móveis, nem nenhum enfeite, nada, porque segue a tendência minimalista, apesar de ser só no design, tá, gente? Na filosofia é bem diferente. Na filosofia, a gente vai ver aqui que o minimalismo ele tem uma ideia de você ter só o essencial para você viver, o que não é o caso, tá? Então, o minimalismo ele não é só uma estética artística, tá? Não é só uma apresentação. Ele também está ligado a correntes filosóficas e muitas vezes os artistas minimalistas eles também seguem a filosofia de vida minimalista. Então, qual é a diferença entre as duas? Qual é as correntes das duas? Então, vamos começar falando de estética. Na estética, segue o abstracionismo mais cru, tá? Usando mais formas geométricas simples, simétricas e repetitivas, tá? Então, ele tenta ser mais simples, certo? Com abstrato, com formas geométricas que dão para ser simétricas, então não vai rolar forma geométrica digamos assim, assimétrica. Não, a simetria está acima de tudo, a repetição, o paralelismo, né, de você colocar a repetição um ao lado do outro. Um pequeno número de cores, geralmente as cores primárias, mas eles podem variar usando cores primárias de outros sistemas, como o CMYK, né, que é o ciano, o magenta e o amarelo. Pode usar o preto, branco, verde, por exemplo, que aparentemente não tem nada a ver, mas eu estou usando só essas cores, então eu vou ser minimalista, eu não vou ficar acrescentando muitas cores. Geralmente são 4 cores no máximo que eles utilizam,
tá? E no minimalismo, na corrente filosófica, eles têm o essencial para a vida e descarte das futilidades. Existem várias pessoas que não são artistas, mas que seguem essa ideia minimalista, pessoas que abandonam tudo na vida e vai viver num trailer, apenas o essencial para a vida, tudo que a pessoa precisa cabe dentro de uma mochila, por exemplo. Pessoas que vão viajar o mundo e não tem mais nada além de duas mudas de roupa, entendeu? Você, uma para lavar e outra para vestir, você não precisa de mais. Você come apenas aquilo que você precisa para viver e não mais, não esbanja, né? Você não tem objetos, itens de consumo. Geralmente as pessoas que seguem essa corrente filosófica são pessoas que também são ativistas em relação à ecologia, a forma como o mundo, né, os descartáveis, como as pessoas, né, descartam o lixo, etc. Então, é o mínimo consumo possível, o mínimo produção de lixo possível. Então, não é simplesmente uma estética. Por isso que as Kardashian não entram nessa lista, nem aquela Kardashian que mostrou a casa no design minimalista dela, porque é uma casa, é uma super mansão e ela tem muito, apesar de ser minimalista no design, ela tem muito mais do que o essencial para a vida. Inclusive, eu acho muito interessante quando algumas pessoas tiram foto e postam no Instagram com hashtag gratidão, né? Vida simples, né? As melhores coisas da vida são simples, mas a pessoa está curtindo um pôr do sol gratuito numa ilha paradisíaca que só entra convidados a partir de US$ 1 milhão no bolso, em cash. Então, tipo, não faz muito sentido essa questão do essencial, tá? A gente vai ver agora alguns artistas e algumas obras deles que são adeptos do minimalismo apenas para... A gente não vai conhecer a fundo esses artistas. Vocês vão poder ver apenas alguns exemplos de obras minimalistas, tá? Então, a gente tem Frank Stella, né, com esse tipo de obra que vocês estão vendo aí, tá? Aqui algumas obras que ele produziu. Sol LeWitt, certo? Você vê que as formas são simples, assim, não tem muito exagero na quantidade de formas, ele escolhe um tipo de forma e utiliza ele, escolhe algumas cores nos itens. Aqui, por exemplo, eu tenho amarelo, laranja, vermelho, roxo e azul, e verde. Já são muitas cores, né? Isso aqui já está bem além do minimalismo. Aqui mais uma obra de Sol LeWitt. Você vê que basicamente ele tem uma estética própria, né? Donald Yude, ele trabalha não só com pintura, mas também com esculturas abstratas, né, gigantes. E aqui você pode ver uma delas, né, um painel. Aqui mais uma. Aqui, utilizando luzes e cores. Basicamente as cores primárias, né? E é isso, gente. Eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem lá na plataforma, aqui, na verdade, na plataforma, sobre o minimalismo. É um assunto simples, fácil, não tem muita coisa não, mais a respeito desses artistas, né? Identificação de obras, essas coisas, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.